E aí, Pires, bem-vindo ao Soul Podcast. Boa, prazer estar aqui, cara. Finalmente, uma honra. Isso aí. Cara, te apresentando para o pessoal que não te conhece, eu sou o Lucas Pires, atualmente diretor de receita, CRO da 4 Money Propaganda, uma agência especializada no agro. Lucas é especialista em vendas e pessoas, formando diversos comerciais para o mercado, eu incluso, dentro desse pacote, e criando máquinas de venda por onde passa. Com 10 anos no mercado, Lucas já foi responsável por tirar empresas do absoluto zero e levá-las a faturamento na casa dos milhões de forma recorrente. E eu sou prova disso. Lucas foi o meu primeiro diretor comercial dentro de uma das empresas e assim que a gente passou. Lucas foi o meu primeiro diretor comercial e assim foi uma honra ter ele como líder e uma honra ainda maior porque depois de uns 10 meses eu assumi o cargo dele porque ele acabou indo para uma outra unidade de negócio na startup na qual a gente trabalhava. Então, Lucas, uma honra ter você aqui. Você é um amigo brotherzão meu. A gente sempre troca ideia e espero que a gente crie um conteúdo legal aí pro pessoal. Boa, cara, para mim é excelente aí ter essa oportunidade de conversar contigo. Acho que tem uma história muito bonita aí por trás de tudo que a galera talvez não conheça, não saiba, mas eu, sem dúvida, você foi um vetor importantíssimo também para o meu aprendizado como gestor. É, E, poxa, é muito curioso, né, como as coisas acontecem e acho que o importante é criar situações que deixem legado, né? E para mim tá numa situação aqui, posso conversar contigo num podcast que você está criando, cara, essa mega iniciativa que você está formando aí, que está de super de parabéns. É muito, muito bonito, muito bonito. Então, cara, tô aqui, pode me encher de perguntas, vamos nessa. Vamos embora. Também para a galera saber, né, entender o que a gente está falando, o que acontece. Em 2022, eu entrei dentro do Partners. O Partners era um programa, ainda existe, um programa de aceleração de negócios digitais, né? Na época, o maior do Brasil. E ele fazia parte da Adventures, que era uma brand tech, uma startup de marketing de tecnologia, tinha sei lá, cerca de umas 7, 8 unidades de negócios, e o Partners era um deles. Meu sonho era, desde quando eu me entendo por gente, meu sonho era trabalhar na Adventures. E surgiu a oportunidade, né, dentro do meu trabalho anterior. Eu me conectei com a Adventures, e aí eu me conectei com a RH, a gente se conheceu, e acabou que eu pude entrar dentro do Partners como executivo de contas, né, como executivo de vendas. E o Pires era o meu diretor, né, o meu líder. E aí a gente construiu um ano gigantesco de vendas lá, a gente superou um monte de resultado. Ele foi o meu líder, dei muito trabalho a ele, a gente bateu muito cabeça durante a jornada, mas aí a gente entrou num flow de resultado e performance absurdo. E é desde então que a gente é muito próximo. Então, só para a galera conhecer também um pouco da nossa jornada. E, cara, eu já até introduzi um pouco, né, da sua carreira, mas você tem passagens em várias empresas, então você já empreendeu em coworking no Rio de Janeiro, você já foi dono de coworking, já passou por muitos obstáculos, você recebeu a oportunidade de trabalhar diretamente com o Rafa Velar na Velar Mídia, em rampar um negócio, em rampar uma unidade de negócio dentro, que estava sendo um spin-off ali da Velar Mídia, que era o Adventures Lab. Você depois assumiu o Partners. Então, assim, foi um desafio gigantesco que você enfrentou dia após dia, né? Hoje você passou dentro da Brand Lovers, que era uma outra startup, você hoje é sócio de uma agência super relevante no ecossistema empreendedor paulista, e tudo isso você alcançou com suado de muito trabalho da sua parte. Você é inspiração para qualquer jovem que quer crescer e ser relevante no que eles querem de fato alcançar na vida. Mas, cara, o que te trouxe até aqui, assim? E eu faço essa pergunta para todo mundo que vem no meu podcast, porque tudo isso que você alcançou e vem alcançando é consequência. É consequência do Lucas Ricardo Pires. Né? E o que que fez você alcançar tudo isso? O que que fez você enfrentar o que precisou enfrentar para ser, cara, um cara genial em vendas e criar uma máquina comercial, como na sua descrição aí, em todo lugar que você passa? O que que te trouxe até aqui? Boa.
Cara, essa é uma pergunta que eu acho muito importante, porque eu faço eu meio que tenho essa mesma pergunta para todo mundo que eu contrato, todo mundo que eu treino, tá? Para mim, acho que é a pergunta fundamental: o que que te faz você acordar todos os dias e fazer o que você faz, né? O que que te movimenta para dar o próximo passo? E do meu lado, cara, assim, eu posso tornar essa resposta muito longa ou muito curta. Eu acho que Fica à eu vou num vontade. pouco mais curto aqui, tentar fazer um meio termo, mas eu, eu não nasci nas melhores condições de vida, tá? Hoje, poxa, tenho uma condição financeira legal, moro num lugar maneiro, tenho uma vida mais estável, mas nem sempre foi assim. A minha vida, na verdade, ela iniciou lá em Floripa, né? Eu sou do Sul, agora estou morando aqui em São Paulo, já morei no Rio, já morei em outras cidades também, mas começou lá em Florianópolis e a gente nunca teve grandes condições financeiras, nunca passei fome também, nunca tive um lugar que eu nunca não tive um teto, sempre tive condições mínimas de existência, mas eu não tive muitos luxos, eu não podia, por exemplo, comer no McDonald's toda semana, ou que seja, uma vez por mês, era uma coisa difícil, pedir pizza, etc. E eu via muitos meus amigos, né, tendo uma condição diferente da minha, e isso me movimentou a entender que eu entendi muito cedo o peso do dinheiro e o peso de um futuro, né? Então, desde muito cedo eu entendi que eu queria ser alguém, eu queria conseguir coisas, eu queria poder conquistar coisas. Então, durante muito tempo, o meu principal motor foi garantir que eu fosse ter um futuro, tá? E que eu pudesse ter uma vida tranquila. Então esse foi o meu principal motor até eu tô com 30, eu vou fazer 32 esse ano, né? Mas eu comecei a trabalhar desde muito cedo, desde os 18, 19 anos, já empreendia com 20 e poucos anos. Então, hoje, talvez a minha motivação seja diferente. Não, talvez não necessariamente hoje, mas de uns anos para cá a motivação ela mudou. Eu comecei a me apaixonar muito por pessoas, muito por desenvolver pessoas. E por essa razão, acaba que meu motivador de seguir, de continuar crescendo, de continuar fazendo, dividir riqueza. Né? E riqueza não necessariamente é dinheiro. Riqueza, às vezes, é oportunidade de crescimento, conhecimento por si só. Né? Então, eu diria que mudou ao longo do tempo, acho que pode mudar nos próximos anos, mas começou assim, começou com a vontade de crescer e ser alguém, construir algo relevante na minha vida, e depois, que é minha atual motivação, ter a condição de ajudar pessoas a se desenvolverem e dar para elas a oportunidade, uma chave para elas também terem um futuro melhor. Então, é isso. Muito bom. E é interessante falar sobre isso porque contexto não define pessoa. E o que eu estou querendo dizer com isso? Existem inúmeras pessoas em condições difíceis Sim, no Brasil, mas nem todas usam isso como alavanca para crescer. sim, E isso é um paradoxo muito interessante. Que, por exemplo, assim como você, eu também vim não de uma condição extremamente próspera. Assim, nunca faltou em nada em casa, mas também nunca sobrou muita coisa. E eu tenho colegas meus, né, que eu cresci dentro de um bairro de classe média baixa, eu tenho colegas meus que, cara, se envolveram em drogas, ainda são envolvidos com drogas, presos. Tem colegas meus até que foram mortos envolvidos enfim, sim, com coisas de sim. crime, etc, né? Com ações criminosas e tal. Então, se envolveu com mal. E é interessante a gente olhar para essa situação, porque eu acho que também esse papo de meritocracia, né, que, pô, meritocracia deve existir, blá, 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 é um papo muito raso, porque nem todo mundo está no mesmo ponto de Sim, partida. Né? Então exige sim. mérito do filhinho de papai que mora no bairro nobre e fala assim, cara, dá um piscar de olho para arranjar uma faculdade, Não. pisca outro olho e arranja um emprego. Eu acho que a meritocracia, ela não é. Eu não sou, eu não concordo com a meritocracia, com o termo meritocracia da forma como as pessoas enxergam. Eu vejo meritocracia como algo quando é você com você mesmo. Então,
eu conquistei algo porque eu fiz algo, então eu mereço esse algo que eu conquistei. Né? Quando você compara com alguém, eu acho que os jovens, pegando um pouco desse gancho sobre empreender jovem e a nova onda jovem, né? Querendo ou não, eu tô com 32, tipo, já tô num momento da minha vida onde já consigo enxergar para a galera de 20 anos e ver talvez pensamentos muito diferentes, gerações diferentes, né? Eu já acho que eu já posso dizer que eu sou de uma geração diferente. Quando a gente fala dessa geração, eu nasci numa geração que começou a internet tinha começado a surgir, a internet de escada começou a surgir. Então não tinham os aplicativos que tem hoje, não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha essas coisas todas. Então eu tinha muito menos necessidade de ficar me provando para o mundo, como os jovens hoje têm, de ficar se provando para o mundo, porque hoje o mundo consegue te ver mais fácil. Na minha época o mundo não tinha acesso a você não aparecia para ninguém, né? A menos que você fosse um ator, uma atriz, etc., você não era visto. E eu acho que isso é curioso, porque a gente falando de meritocracia, a gente acaba se comparando muito com o outro, né? Poxa, o outro tem um carro que eu não tenho, o outro tem uma casa que eu não tenho, o outro ganha muito mais do que eu ganho. Até mesmo por negativo, o outro tá fudido e eu não, o outro não tem isso que eu tenho. Então a gente vive num mundo atual que eu acho que é doente no sentido da comparação extrema entre as pessoas. A gente não tem mais pessoas que a gente se inspira, a gente tem pessoas que a gente inveja. Isso é muito perigoso na minha visão, porque isso gera motivadores errados. Então, hoje eu vejo jovens querendo empreender com 20 anos, 19 anos, querem montar sua startup, etc. E às vezes falam que querem montar porque não querem ter chefe. Não, eu não quero ter chefe, eu não quero trabalhar para ninguém. Cara, eu entendo o motor disso, legal, é uma boa decisão, mas ao mesmo tempo é necessário trabalhar para alguém, é necessário você aprender com alguém, é necessário você ter isso no seu background. Então, e de novo, né, você vai empreender porque você não quer ter chefe, é um motivador que não sei se é o melhor, né? Porque você pensa, poxa... Talvez seja vaidade, talvez seja ego. Você já está começando talvez... muito errado, né? Eu quero empreender porque eu quero muito dinheiro. Começou errado. Eu quero empreender porque eu quero, daqui a um tempo, eu não trabalhar mais e viver de lucro. Cara, tá errado. E, de novo, tem coisas tão erradas nesse pensamento que talvez essa pessoa vai conseguir perceber quando ela for mais velha. Porque ela não vai perceber agora com 20 e poucos anos. Ou eu quero empreender porque eu quero falar que eu sou dono de um negócio, eu quero falar que eu sou um CEO, eu quero falar que quero colocar no meu LinkedIn. E eu acho isso bobagem, né? Mas isso acontece isso é um sintoma de uma doença geracional, na minha visão, tá? E eu, pegando um pouco desse gancho, eu comecei a empreender por necessidade. A verdade foi essa. Não foi porque eu queria, não era porque eu nem sabia o que era empreender, eu nem sabia o que eu estava fazendo. A verdade é essa, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. E eu diria mais, tá? Eu nem falo, eu acho que naquela época eu nem poderia falar que eu estava empreendendo, porque eu não tinha as preocupações de um empreendedor de verdade. Eu estava muito mais ali brincando de dono de um negócio e fechando a conta de padaria pro mês para não dar ruim. Mas assim, isso é só um pedacinho do que é ser empreendedor, né? Do que é ter um negócio. Então, dando uns passos para trás, assim, eu não me formei na faculdade, eu não tenho formação nenhuma, eu só a formação do ensino médio. Somos dois. Cara, assim, antes que alguém me pergunte ou que alguém cite algo sobre isso, se eu acho que precisa de faculdade ou não precisa, eu acho que você tem que fazer o que o seu coração manda fazer, o que a situação pede naquele momento. Naquele momento eu queria fazer faculdade, eu fiz faculdade de design gráfico, eu queria trabalhar com jogos, trabalhei muito com animação 3D, trabalhei não, né? Estudei muito animação 3D, eu nunca atuei nessa área, nunca fiz nada nessa área. Eu não me formei, eu saí da faculdade na metade do curso, um pouquinho mais da metade do curso, porque acabou o dinheiro. Eu estava numa faculdade particular chamada Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Não fiz PUC, não fiz UFRJ, não fiz todas as faculdades bonitas que todo mundo fala que são as faculdades bonitas que você tem que fazer, eu não fiz. Eu entendo o peso de talvez não ter feito uma PUC da vida, consigo entender o peso e as portas que se abrem, mas ao mesmo tempo eu não acho que isso seja algo que deva te travar, algo que deva te limitar. Mas, continuando, fiz Veiga de Almeida, tinha uma mensalidade que nem era tão alta, acho que era na casa de R$600, R$800 assim, por mês, que para uma faculdade não é tão caro, né? A faculdade costuma ser muito mais cara do que isso. E depois de um tempo acabou o dinheiro, meu padrasto não conseguia mais bancar essa faculdade, eu era literalmente um vagabundo que só estudava, não trabalhava, não fazia nada, meu padrasto bancava tudo nesse sentido.
E nessa época já era uma época diferente de vida, já estava com 17, 18 anos, já na vida já não era mais, já estava uma condição de vida um pouco diferente também. Na minha família se conseguiu se erguer e ter uma condição ainda pobre, mas não tão pobre assim, então conseguia bancar uma faculdade particular para um filho, já é uma evolução, né? E aí Isso no você Rio, morava em Floripa e você se mudou para o isso Rio. eu Você se mudou eu para me o mudei para o Rio Rio. para fazer faculdade, me formei Entendi. no colégio militar lá em Floripa. E aí acabou o dinheiro e me falou: olha, você trabalha, você tranca a faculdade. Eu falei: tá bom, vou trabalhar. E aí eu comecei a procurar trabalho. Meu primeiro trabalho eu consegui por uma indicação de uma amiga nossa lá do Rio, que trabalhava na casa da minha mãe. E ela me conseguiu um emprego para ser designer gráfico do Belo, do cantor Belo, para tratar, Como para é que é? tratar a imagem do. Você era designer gráfico do Para Belo? tratar a imagem, cara. Não, 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 mentira. O É fotógrafo do sério? Belo me mandava um pack de imagens dele e eu cuidava. Não era só eu, né? Eu era muito júnior nessa época, eu não podia ficar com toda a responsabilidade, mas eu trabalhava nesse grupo de pessoas que tratavam as imagens ali, cuidava da pele, cuidava do cabelo ali, da imagem, né? E aí foi isso. Essa eu não Esse foi sabia. meu primeiro emprego formal, né? Mas antes desse emprego eu flertei ali, ganhei um dinheirinho bem assim, pouca coisa, só para me divertir mesmo. Trabalhei dando susto numa casa itinerante de susto, de shopping. É, Como assim? Não, não, calma. Vamos repetir. Virou designer do mas Belo antes do e Belo, fazendo artezinha acho que foi antes do Belo. antes do Belo. Isso foi no início da faculdade. Eu tinha um amigo meu ele trabalhava assustando pessoas. Eu falava: cara, que legal isso, como é que funciona? E era um labirinto que era montado em shoppings. Era um labirinto itinerante, né? Todo mês ia para um shopping diferente, eu ficava 2, 3 meses no mesmo shopping. E era uma atração do shopping, assim. Então, tinham várias pessoas que se vestiam de monstros lá dentro e você pagava para entrar lá para tomar susto, para dar pelo labirinto e tomar susto. Eu me diverti muito, cara. Foram acho que uns 4 ou 5 meses da minha vida que eu vivia rouco, porque eu ria, eu berrava tanto, e era tão engraçado. E eu ganhava, sei lá, acho que eu ganhava uns R$ 20 por dia, eu acho, fazendo isso. Então, foi legal, porque, pô, R$ 20 por dia, isso já dava ali para mim meus R$ 500, R$ 400 ali no mês. Para quem não tinha nada, porque nunca trabalhou na vida, isso já pagava a minha fatura do meu celular, da Vivo, já podia contratar uma internet na minha casa, sempre gostei de jogar, então isso me ajudava a comprar meus joguinhos também. Então começou ali, e eu acho que é importante citar isso, porque foi a primeira vez que eu senti o gosto do dinheiro. Eu falei: caramba, isso é meu, eu fiz, é meu, eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. E aí depois, poxa, veio o Cantor Belo, e aí, poxa, trabalhei ali, ganhava também muito parecido com a casa com o SUS, tá? Ganhava uns R$ 500 por mês, uma coisa assim, mas também tinha um vale de refeição, tinha vale de transporte, então isso me ajudava ali um pouquinho mais. E eu acho que isso também, vamos falar um pouco sobre dinheiro, tá? Antes de seguir para o empreender, Claro, fica à vontade. eu vejo muitos jovens, eu conheço muitos jovens que se movimentam por uma bússola de dinheiro. Então eu vou para onde tem mais dinheiro, eu vou fazer o que vai me dar mais dinheiro. Essa é uma opinião minha, tá? Eu acho muito perigoso isso. Por que eu acho muito perigoso? Não, mas é Porque verdade. Mas é verdade. quando Pura você se verdade. movimenta por uma bússola, um compasso financeiro, você está se limitando ao valor que o mercado te dá. Então hoje eu posso te oferecer um salário de R$ 5.000 e você vem trabalhar comigo, mas a minha empresa não te dá nada você não cresce, você não está feliz ali, você acaba travando o seu crescimento em prol de um salário. Só que na cauda longa, no passar dos anos, a vida vai te cobrar o fato de você não ter crescido em conhecimento. Porque a verdade é que você tem que se manter crescendo em conhecimento, porque você é o seu maior ativo. Então, se você continuar evoluindo em conhecimento para você, o mercado vai estar sempre também te taxando com um valor maior ao longo do tempo. Por isso que profissionais, muitas vezes, com mais idade, 30, 40, 50 anos, são mais caros.
Por quê? Porque eles têm mais conhecimento. Não significa que não significa que você não pode ter 20 e poucos anos e ganhar muito dinheiro. Você pode também. Mas o ponto é, não foca. Eu sempre dou esse conselho, acho que eu dei esse conselho pro Gregório também, na época da liderança, mas assim, dos 20 aos 30, não foca em dinheiro, foca em conhecimento. Eu sei que muitos de vocês, às vezes, não têm essa opção também, porque tem que ajudar em casa, tem que pagar a conta, às vezes os pais não conseguem trabalhar, e você tem que ajudar, eu entendo. E aí é um caso diferente. Mas sempre que possível, sempre que você tiver a opção, escolha sempre o conhecimento. Porque ao passar de uma década de conhecimento, você vai ser mais caro naturalmente, o dinheiro te segue. Então, e eu tô falando isso porque, de novo, eu trabalhei numa casa de susto, ganhava pouco dinheiro, trabalhava no Blico Bell, ganhei pouco dinheiro, eu nunca procurei dinheiro, até mesmo quando eu empreendi eu ganhava pouco dinheiro, nos meus 20 e poucos anos, meu foco não era dinheiro, né? Continuando então a minha história. Não, deixa eu só colocar um parênteses nisso que você falou, que é muito interessante. Sim, o conhecimento, ele deve ser priorizado na nossa época, porque a gente tem que ter a humildade de aceitar que a gente não tem experiência e que a gente não sabe de nada. Você estava falando do adolescente de 18 anos que quer ser um novo Elon Musk, né? Por puro ego, por pura vaidade, e essa visão deturpada que ele tem sobre ele mesmo, derivada do ego adolescente, faz com que ele tome decisões erradas, né? E seja movida pela fonte, pelo combustível errado. Mas um ponto que você falou sobre conhecimento, é interessante falar que, assim, tem uma frase do Warren Buffett que ele fala que o conhecimento ele rende mais do que juros compostos. E é interessante falar isso porque o que você falou é verdade. A gente tem que focar em aprender porque a gente não sabe de nada, né? Então cara, se você não tem um emprego ainda, se você nunca trabalhou, trabalhe de graça. Cara, vai meter a cara. Manda mensagem para algum gestor que você conhece, fala, cara, você é seu assistente gratuito? Eu organizo sua agenda, eu tô ali com você, eu sou seu braço direito, mas você não precisa pagar nada. Gestor de tráfego. Cara, tá começando agora, vai construir prova social, vai aprender. Chega para um empreendimento que você conhece, seja gestor de tráfego para eles de graça, vai ganhar experiência, vai aprender, sabe? Então, e aí isso, por consequência, vai aumentar o seu valor de mercado, porque você vai ter experiência, vai ter resultado. Eu trabalhei 4 anos de forma gratuita. Quando eu trabalhei no Movimento Empresa Júnior, quando eu empreendia dentro da faculdade, era um movimento voluntário. A gente tinha uma empresa que faturava, que tinha CNPJ, pagava imposto, mas assim, eu trabalhava voluntário. Eu mudei para São Paulo, comecei a receber uma bolsa, mas uma ajuda de custo, né? Não podia pegar esse dinheiro e investir em fazer alguma coisa. Eu trabalhei de graça. Por eu trabalhar de graça durante 4 anos, e por consequência, durante essa jornada, eu me conectei com grandes players, consegui cases de absurdos em vendas, eu pude bater na porta da Adventures, uma startup que valia quase 350 milhões de reais, e poder entrar dentro de um cargo sênior como executivo de vendas. Então, o meu salto de um trabalho de graça para um cargo de executivo de vendas e acabei me destacando dentro do caminho para me tornar diretor, não foi sorte. Foi, cara, eu trabalhei durante 3, 4 anos gratuito, acumulando conhecimento, né, para conseguir alcançar esse objetivo. Então, assim, só queria fazer esse complemento, Pires, que a galera entender que óbvio, o seu foco deve ser conhecimento, mas o conhecimento ele é um meio para você enriquecer. E o enriquecimento ele é uma consequência disso tudo. O dinheiro ele tem que ser o dinheiro ele tem que ser consequência, ele não tem que ser o fim. Sim, perfeito. Né? E eu acho que isso é importante o pessoal entender. E eu acho que aqui tem um ponto também sobre quando você vai para um negócio, é importante você entender que não importa para qual empresa você vá ou o quanto você ganha nessa empresa que você está indo, tá? Sempre que você vai para uma empresa, é como se o seu valor fosse definido pelo salário que você ganha pela empresa. Então, você ganha 5 mil reais. E a empresa, ela vai te dar meios para você crescer e evoluir lá dentro. Cara, use muito isso ao seu favor. Porque você vai crescer lá dentro, conquistando novos desafios, batendo suas metas, etc. Corre muito atrás disso, porque
a empresa, ela nunca, financeiramente falando, ela nunca vai conseguir te dar um acréscimo financeiro na mesma velocidade do seu conhecimento. Uma empresa não consegue aumentar o salário de alguém mês versus mês, ou às vezes nem de 6 em 6 meses, porque existem burocracias e processos internos, ainda mais se você for CLT, então isso se torna ainda mais difícil ainda. Mas, se você procurar crescer na empresa que você está trabalhando, conquistando novos desafios, pedindo mais tarefas, pedindo mais coisas, executando mais do que a sua função pede, se desenvolvendo mais rápido, você hoje ganha 5 mil, daqui a um ano, quando você for procurar emprego de novo, ou alguma empresa vai te procurar, porque você vai ter se destacado. Ela vai falar, cara, eu te pago 8, eu te pago 10. Fala, nossa, mas como assim? Tanto dinheiro a mais. A minha empresa atualmente me paga 5, mas é porque você agora está valendo mais caro. Por que eu tô falando isso? Porque também muitos jovens, e eu escuto bastante essa frase também, né? Ah, eu não quero fazer mais do que a minha função. Ah, me cobram mais do que deveria. Puta, eu não queria fazer isso. Ai, não, tem que fazer essa tarefa. Puta, eu não queria fazer isso. Eu não gosto daqui, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto do meu líder, eu não gosto dos meus chefes, eu não gosto dos meus pares. Você, na verdade, está jogando somente contra você mesmo. Você não está jogando contra mais ninguém, é só contra você mesmo. A empresa vai continuar existindo sem você. As pessoas que estão lá vão continuar lá sem você, se você sair. Você tem que aproveitar o momento para evoluir, sempre, em tudo. Então, se você hoje está numa empresa que você tem esses pensamentos de preguiça ou de eu quero fazer mais do que minha função pede, mais do que ela manda, você está perdendo uma belíssima oportunidade de crescimento. Então, esse acho que é um ponto importante. Não, é maravilha. E assim, entra num dado que inclusive viralizou nas redes sociais de que a geração Z não quer se tornar liderança. Não sei se você viu isso, né? É interessante isso, porque aí o Thales Gomes fez um post no Instagram e falando sobre, né, e provocando a galera, e a galera começou a comentar concordando com o dado. Pô, eu não quero assumir responsabilidade, pô, liderança é muito risco, e eu quero ficar aqui. E tudo bem, assim, tipo assim, cara, cada um com as suas intenções, com os seus objetivos. Mas. Mas Guilherme, deixa eu te cortar só nesse ponto, só, desculpa te cortar, mas é que eu não acho que é tudo bem. Eu não acho que é tudo bem. Eu não acho eu acho que quando a gente propaga, é tipo, eu vou usar uma frase aqui que eu posso ser, possivelmente eu vou ser cancelado por ela em algum momento, mas a gente hoje valorizar pessoas com corpos gordos e obesos, porque é a beleza da pessoa gorda. Não, ela é doente. Doente com problemas psicológicos que levam ela a comer mais, doente físico porque deve estar com alguma disfunção hormonal que faz ela engordar mais. Para mim, quando a gente fala que as pessoas elas não querem ter cargos, elas não buscam cargos de liderança, eu acho que é diferente você de novo, é um sintoma de um reflexo da falta de vontade de comprometimento com crescimento próprio. As pessoas elas não querem se tornar líderes e elas não querem a carga de peso de um líder porque elas não querem aumentar o nível de estresse delas e porque elas não querem trabalhar para a empresa que elas trabalham. Elas não querem executar isso para a empresa que elas trabalham. Elas não querem, eu vou me matar, vai aumentar meu estresse em prol do sonho de outra pessoa, em prol do trabalho de outra pessoa. E para mim esse é o erro, porque você não está aumentando o estresse por outra pessoa, você não está aumentando a carga de horário por uma outra pessoa, você não está tornando a tua vida mais difícil por uma outra pessoa. Você está fazendo isso por você, para você. Ninguém cresce sem desconforto. Ninguém cresce sem estar numa situação que ela precisa dar mais do que ela dá hoje. Senão você vai continuar igual, a mesma pessoa. Então, assim, quando alguém fala, não, eu não quero me tornar um líder, eu desafio ela a refletir por que ela não quer se tornar um líder. Será que são para os motivos certos? Porque eu tenho muita convicção, tá, de que majoritariamente 90% das pessoas que falam isso são medíocres e vão morrer medíocres, porque elas não crescem e não evoluem. E eu posso... Isso é foda. Deve ter uns 10% não, de fato não querem ser líderes e evoluem, sabe?
Não, não, você me confrontou de uma forma muito correta, porque a gente não tem que normalizar a mediocridade. Não por uma questão de dogmatismo, não é isso. É que o fruto da excelência é algo que todo mundo deve vivenciar. Então, assim, cara, eu não tô cobrando você para ser líder porque eu quero te forçar a fazer algo que você não quer. Não, cara. Porra, tu quer pagar um plano de saúde bom para tua família quando ela precisar? Você quer fazer com que o dinheiro não seja mais problema para você? Você quer ser reconhecido no mercado pela sua competência? Você quer construir uma família próspera? Você quer, enfim, não ter dificuldade financeira, conseguir pagar uma boa educação para os filhos? Você quer ter tudo isso? Isso é prosperidade, isso é providência. Então, eu quero isso de você. E eu acho que às vezes esse é o papel do líder, é encorajar o time, o liderado, né? É mostrar uma perspectiva que hoje ele não olha, ele não consegue ver. Né? Então, isso que você fez foi muito assertivo. Cara, não aceite. E isso é um ponto também, porque se a gente for refletir aqui, cara, de onde vem essa mentalidade medíocre? Né? E aí eu trago o Kobe Bryant para essa analogia. Que tem uma entrevista que um empresário americano faz com ele, tá no YouTube, é só para pesquisar a entrevista Kobe Bryant, você vai ver, e pergunta pra ele o seguinte, Kobe, até cita o Leandrinho, né, que era o Kobe Bryant, pra quem não conhece, jogador de basquete, um dos maiores da história, da NBA, blá, 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 jogador americano. E aí ele tá sendo entrevistado, e aí o entrevistador chega para ele e fala assim, Kobe, você sempre foi muito destacado na carreira por você ter um sangue frio em momentos importantes do jogo, né? Então, faltando 5 segundos, joga a bola pro Kobe e ele resolve, né? E aí o ponto foi, você sabe performar em momentos de pressão, em momentos onde tudo depende de você, né? Em contrapartida, a gente vê outros jogadores talentosos, como o Leandrinho Barbosa, que é um jogador brasileiro, que jogou na NBA durante alguns anos, que ele era muito talentoso, mas em momentos de pressão ele sempre errava, ele sempre falhava, ele sempre fugia. E aí o entrevistador chega pro Kobe e fala: o que, que há em você, na tua mentalidades como jogadores como Michael Jordan, né, Shaquille O'Neal e etc. O que, que há dentro de atletas como você que não há em atletas como o Leandrinho? E aí o Kobe Bryant ele faz uma associação que eu nunca tinha feito, que é a vaidade. Um jogador em momentos de pressão, ele erra, ele fica nervoso porque ele acha que ele é importante, que a carreira dele está em jogo, que a reputação dele vai ser quebrada pelos jornalistas, né, e que todo mundo vai ressarcir ele e vai, enfim. Sim. Ele entende que é a reputação dele que está em jogo. E ele fica nervoso porque ele acha que ele é importante. E aí o Kobe Bryant aconselha os atletas que têm esse desafio falando isso. Get over Sim. yourself. Supere você mesmo. Você não é tão Sim. importante assim. Beleza, você vai errar essa sexta? Ok. Daqui a uma semana, 2 semanas, ninguém nem vai estar mais se Exato. preocupando com isso. Sim. Então, muito dessa mentalidade medíocre que existe hoje nos jovens é uma vaidade Faz sentido. disfarçada, né? É um sentimento de injustiça, tipo assim, eu não mereço, eu sou tão bom que eu não mereço assumir as dificuldades de uma liderança. Ou eu sou muito bom para me colocar em risco de perder o quão bom eu sou nesse desafio novo. Exatamente. E aí, esse tipo, eu não mereço essas dificuldades, esses desafios, fazem a pessoa preferir continuar na zona de Sim. conforto. Sim. Entendeu? Então, cara, talvez talvez não, uma hipótese muito válida desses jovens que não querem crescer na carreira é uma vaidade, um ego imaturo de achar que eles não, que é injustiça eles terem que enfrentar as dificuldades
que eles precisariam enfrentar ao se tornarem líderes. O que eles queriam eram os benefícios de ser um líder sem o ônus do líder. Cara, e é muito, de novo, né? É muito legal esse papo, porque, por definição, para você ser um bom líder, você tem que se colocar abaixo do seu time, né? Você é, sem dúvida, a figura menos importante dentro do seu time. Então, naturalmente, alguém que se coloca tão à frente não poderia ser um bom líder, porque ela não consegue se colocar abaixo do seu time, né, dos seus liderados. Mas bom ponto. Bom, deixa eu dar seguimento aqui para a gente não perder muito tempo, mas aí acabou que eu comecei a trabalhar, beleza, faculdade, e aí na faculdade eu fui... essa mesma pessoa que poxa, o nome dela é Marlésia, eu acho que ela nunca vai ouvir esse podcast, porque nunca vai chegar nela, né? Não é o alvo dela, mas se ela estiver me ouvindo, eu agradeço ela eternamente, porque ela que deu start na minha carreira, na minha vida. Ela me apresentou, ela trabalhava como cozinheira num coworking. Na época ninguém sabia o que era um coworking, ninguém sabia falar o que era um coworking, isso em 2011, ninguém sabia dizer o que era um coworking. O Space Coworking foi onde eu comecei a trabalhar, e depois onde eu acabei virando sócio e dono. Era talvez o segundo ou terceiro coworking do Brasil, ou algo assim, entendeu? Era muito, muito novo, muito, muito novo. Eu comecei a trabalhar lá, na verdade não era nem como comercial, porque na época eu não era nem comercial, na época eu era qualquer coisa. Né? Eu comecei a trabalhar lá, eu lembro que eu trabalhava separando conta para pagar. Esse aqui tem que pagar agora, esse aqui tem que pagar conta de luz, conta de água. Aí eu lembro que depois eu comecei a trabalhar respondendo e-mail, que era algo muito curioso, porque não era responder e-mail para fechar uma venda, era só para responder e-mail. Tipo, secretária, ler o e-mail, falar o que tem, escrever e responder. E de novo, olha que para reforçar os pontos que a gente falou até agora, eu nunca falei, não, eu só fui contratado para responder e-mail, não, eu só fui contratado para poder separar a conta. Não, eu fui pedindo mais coisa. Ao ponto de que chegou no nível que eu estava com a conta bancária do negócio na minha mão. Eu ia lá, pagava as pessoas, fazia cheque. O nível de responsabilidade que eu tinha foi aumentando, o nível de confiança sobre mim foi aumentando. Consequentemente, as oportunidades de eu ter novos aprendizados foram aumentando também. Então eu acabei que antes de virar dono do Space, eu já sabia toda a estrutura da espinha dorsal de um negócio. Pagar as contas, os DAS, a parte de CLT, a parte de olerite, tudo que envolve ali, ter uma empresa correta, CLT, todo mundo trabalhando, CLT, regime certinho, pagar aluguel, ter que renegociar aluguel, conta de água, conta de luz, manutenção. Ou seja, olha que legal, eu ganhava R$1.200 por mês, era quanto eu ganhava por tudo isso. Eu fazia tudo isso por R$1.200, tudo isso. Depois eu ganhei 1.500, foi subindo de pouquinho em pouquinho, até chegar na casa de uns R$2.200, enquanto o teto que eu ganhei. E aí dali, nessa história do coworking, eu saí do Space Coworking depois de uns 5 anos trabalhando lá. Esse é outro ponto curioso, importante a gente falar, né? Trabalhei 5 anos lá, ganhando R$2.000. Talvez para algumas pessoas você tem que pular de emprego em emprego mais rápido para ganhar experiência em outros lugares. De novo, eu também discordo um pouco disso. Eu acho que não é sobre o lugar que você está, mas é sobre a experiência que você está adquirindo naquele lugar. Eu fiquei lá 5 anos porque eu aprendi 5 anos. Eu aprendi durante esses 5 anos. Eu em nenhum momento eu me senti estagnado, em nenhum momento eu me senti tipo, eu tô aqui porque é o meu lugar. Né? Eu de fato aprendi lá durante esses 5 anos. Então eu saí de lá porque eu já estava ficando de fato estagnado lá. Eu comecei a sentir que eu estava muito na mesma. Conheci todo mundo, conheci todos os processos, eu queria coisas novas. Eu fui para outros coworkings lá no Rio, trabalhei 6 meses em um, 6 meses em outro, 6 meses num terceiro. Diferentes, com audiências diferentes, propostas diferentes, foi muito rico para mim. E depois eu voltei para o Space Coworking como sócio, fui para voltar lá como sócio, e de lá eu fiquei até depois ir para Adventures. E aí o que acontece? Sobre empreender jovem... Você tinha quantos anos?
nessa jornada? Eu entrei no Space primeira vez com 18, fiquei lá até os 23, saí com 24, 25 eu estava empreendendo. A verdade é que assim, o que é empreender, Grigório? Empreender é você tomar risco e você não se limitar a uma função. É você fazer tudo, né? É você ter a coragem para você aprender coisas novas e entender que o seu trabalho ele é responsável pelo sustento de muitas pessoas. Se for pensar nessa ótica, eu empreendi no Space antes de virar sócio do Space. Até por isso eu fui convidado a virar sócio do Space. Eu não comprei uma participação lá, eu fui convidado. Ou seja, se eu fui convidado porque de alguma maneira o comportamento já existia, né? Então, assim, quando a gente fala de empreender jovem, não. Eu quero até fazer um parênteses sobre isso, que a gente fala assim, putz, glamorização de novo do empreender, né? Eu quero empreender com 18, eu quero empreender com 20, eu quero empreender com 19. Cara, por que você quer empreender com 19 anos? Qual é o seu objetivo com isso? Né? Lembra que eu falei sobre, talvez, que a melhor decisão que você pode tomar é aprender entre os 20 e os 30? Se você empreendendo, você vai aprender muita coisa, sem sombra de dúvidas. Mas será que às vezes antes de você empreender e cometer erros bobos de coisas que você não sabe ainda, não é o ideal talvez você colar com alguém que já tenha empreendido, já saiba o caminho das pedras, se você aprender com essa pessoa depois de empreender, você não gastar dinheiro à toa, tempo à toa, né, sonhos de outras pessoas à toa. Então, eu acho que a glamorização do empreender, a ansiedade jovem do querer ser alguém na vida, a necessidade de se mostrar para os outros, e de buscar a aprovação de terceiros e a comparação com terceiros, cria uma bomba muito preocupante sobre empreender cedo. Porque, de novo, a pessoa que empreende cedo e ela empreende sozinha, eu comigo mesmo, abri uma consultoria e eu estou empreendendo eu comigo mesmo, show de bola, segue tua vida, você está fazendo certo, você vai aprender para quebrar a cara, segue o jogo. Agora, se você empreende e levanta capital, contrata pessoas que dependem desse emprego, aí você é leviano. Aí eu acho perigoso. Porque você, claro, existem casos e casos. A gente vê pessoas que com 18, 19 anos criaram unicórnios, mas é aquele jogador de futebol que é 0,001% da população mundial. Não se compara com essa pessoa. Você não é essa pessoa. Era isso que eu ia perguntar. Você falou assim, cara, não comece empreendendo. Eu falei, mas o Mark Zuckerberg... Mas ele já era multimilionário, fazia Harvard, ou sei lá, outra faculdade foda pica dos Estados Unidos. Tinha dinheiro dos pais, se desse errado, toma aqui dinheiro infinito para poder fazer mais coisas. Já tinha feito outras... Ele era um talento. Um talento do cacete. Tinha feito coisas antes. O Facebook foi a última coisa que ele fez ali. Ele já tinha feito aplicativos e softwares e coisas antes. Então ele já tinha experiência, né? Então, poxa, não se banaliza por pessoas assim. Eu acho que de novo, é uma comparação perigosa. Mais uma vez, uma comparação perigosa. Eles podem ser, sim, fontes de inspiração, mas não podem ser... Você não pode se comparar, né? Pô, o Zuckerberg com 23 anos já tinha tantos milhões na conta. Cara, besteira. Qual a diferença para você entre inspiração e comparação? A comparação, ela tem como caráter eu olhar para o que eu estou fazendo, para onde eu estou, para minha fotografia atual e comparar com a mesma fotografia da outra pessoa. Então, quando eu tinha 22 anos, como eu estava e como que o Mark Zuckerberg estava com 22 anos. Essa comparação é errada, porque de novo bate em meritocracia e coisas do tipo. Eu não tive as mesmas condições que ele teve. Ele teve N outras construções de vida que propiciaram ele a ter um pensamento dele. E ele também é um talento natural, ele também nasceu com uma condição diferente, mental, eu digo. Ele teve qualidades que levaram ele aonde ele está, e também existe um fator sorte muito grande também. A gente não pensa muito nisso, mas existe um fator casualidade e sorte
que as pessoas têm, e ele teve também. Né? Agora, inspiração cara, como esse cara pensa? Como esse cara reage a problemas? Como esse cara, qual a rotina dele? O que ele faz no dia a dia dele? Como é que eu posso copiar o que ele faz de alguma maneira positivo para que eu possa também ter esse pedaço em mim? Né? Poxa, Kobe Bryant. Poxa, Kobe Bryant acordava às 4 horas da manhã, treinava 4 vezes no dia, poxa, tinha um absurdo de um condicionamento físico, uma mentalidade absurda. O que ele fazia? Eu não estou me comparando com 32 anos versus Kobe Bryant 32 anos. Esquece, é uma comparação idiota. Agora, o que ele fazia que eu poderia fazer? Pô, acordar às 4 horas da manhã, para muitos vão falar, puta, que besteira acordar às 4 horas da manhã. Isso é besteira. Mas, cara, o Kobe Bryant fazia isso, né? Faleceu, infelizmente. Outras pessoas fodas de mercado fazem isso. Aí você começa a descobrir que elas fazem isso por quê? Porque elas ganham mais tempo para poder ler, para poder estudar. Não é para elas acordarem 4 horas da manhã para jogarem videogame, ficarem vendo TV. Não, elas acordam 4 horas da manhã para correr, para cuidar do corpo, da mente. Ou seja, não é uma besteira, tem um padrão aqui. Olha como eu estou me inspirando em gente melhor do que eu. Isso é inspiração, na minha visão. Boa. Então a comparação, ela tem como consequência o ressentimento, né? Sim, ela... E a inspiração, ela tem como consequência a evolução. Exato. Claro, tem pessoas que podem se comparar e ter uma maturidade mental de entender essa comparação com o caráter de evolução. Mas eu acredito que, de forma majoritária, as pessoas se comparam de forma invejosa, de forma de, puta, eu não tenho o que esse cara teve, eu não tive isso, eu não tenho isso. Isso só gera sentimentos ruins, não gera nada positivo. E aí, poxa, enfim, trabalhando, empreendendo, acabei enveredando para a área comercial. Eu sempre fui um cara muito comunicativo, sempre fui um cara que gostei muito de pessoas, do pensamento humano, da forma como as pessoas criam e se conectam entre elas. E eu virei um comercial, não foi por escolha. De novo, acho que a maioria das pessoas que viram comerciais não é por escolha, elas são empurradas para o comercial porque elas conseguem fazer algo que algumas pessoas não conseguem fazer, que é vender. Todo mundo vende, mas as pessoas, elas muitas vezes acham que elas não sabem vender, ou não sabem vender tão bem, ou têm vergonha às vezes, ou não tem a cara de pau de abrir ali a boca e falar e dar um número, isso custa tanto, né? E aí, poxa, acabou que no próprio Space, minha função ali, apesar que o comercial do Space era uma escola comercial, vamos colocar assim, porque foi lá que eu comecei a criar os primeiros processos de vendas inbound, CRM, processos de CRM, que de novo também era uma coisa bem nova no mercado naquela época, tá? Não era tão comum fazer inbound, etc. Pelo menos era algo que eu via que era ainda muito, muito o lead, o conceito de lead, de todos os conceitos que a gente escuta hoje, naquela época estavam sendo formados, né? Do ICP, do... Cara, as próprias terminologias do marketing digital. Então ali eu comecei a fazer a minha máquina de vendas. Obviamente não era uma máquina boa, era uma máquina bem ruim, mas era o que tinha e funcionava. Então, né, a gente vendia escritórios, sala de escritórios, estações de trabalho. Então o ticket também não era tão alto assim. Eram escritórios, por exemplo, que a pessoa alugava por R$2.000 por mês, no contrato de 1 ano. Então assim, funcionava, era divertido, aprendi muito. Quando eu fui para Adventures, na época não era Adventures, era Avelar Media, aí a coisa começou a ficar um pouco mais séria. Porque aí os contratos eram maiores, e era um mundo que eu não entendia nada, e não era de marketing. Então eu não fazia ideia do que eu estava vendendo. Eu tive que aprender e correr atrás do que eu estava vendendo e me especializar no que eu estava vendendo para poder falar a mesma linguagem daquele que eu estava, para quem aquele que eu estava vendendo. Então foi um novo desafio. Na época, eu tive um salto financeiro do Space para a Avelar Media, mas, de novo, não foi o dinheiro que me levou para lá. Foi a vontade de estar fazendo algo novo. Eu estava muito tempo trabalhando com coworking. Eu não queria mais ser um garoto do coworking. Eu comecei a trabalhar em coworking com 18, 19 anos, eu parei de trabalhar com coworking com 27. Foram 9 anos em coworking. Então, eu não queria ser o cara de coworking mais, eu queria fazer mais coisas. E aí eu saí do Space,
E fui para Avelar, lá aprendi muitas coisas. O time da Avelar era um time de poucas pessoas, tinha umas 10, 15 pessoas na época, estava começando a crescer. Lá eu trabalhei com o Rafa, com o Avelar. Eu falei do Rafa agora, só eu vou falar de outras várias pessoas que me ajudaram no caminho, talvez elas fiquem chateadas, mas olha, tiveram várias pessoas tão ou mais importantes do que o Rafa Avelar na minha trajetória, que me ajudaram muito, e que eu sou extremamente grato e sempre serei, tá? Mesmo, inclusive para o Rafa, eu sou muito grato a ele, sempre serei grato a ele. Então, ali na Avelar Media, eu aprendi muito com ele diretamente, na parte comercial, estudando marketing. Depois disso, evoluiu para uma parte onde eu cuidava de uma vertical toda na parte comercial, que era o Adventures Lab, que era basicamente uma evolução da Avelar Media dentro de uma holding agora chamada Adventures. E aí o braço que era a Avelar Media, que era um braço de marketing SMB, né, de pequenas contas, virou Lab, Adventures Lab. Depois disso, minha vontade de crescer, de fazer mais, eu enchi o saco do meu diretor pedindo para eu pegar também uma outra vertical chamada Partners. Na época eu não era o diretor comercial de Partners, mas eu queria muito ser, então eu queria ser das duas frentes, do Lab e do Partners. Acabou que eu virei dos dois, do Lab e do Partners. O Lab depois acabou sendo descontinuado porque a tese central da Adventures não fazia muito sentido mais para contas pequenas contas, era só para grandes contas, então o SMB foi descontinuado. E vale a pena, até dando um passo para trás, vale a pena você explicar o que era a Adventures. Tá, excelente. O que era a Avelar Media, né? E um pouco da sua jornada aí. Vamos lá, a Avelar Media... a Avelar Media ela foi uma agência onde ela nasceu de uma dor de um grupo familiar, que era da família do Rafa Avelar, que era de uma empresa chamada Lince. Essa empresa Lince era uma empresa de engenharia extremamente, assim, aquela empresa de engenharia raiz que você não acha que cabe marketing ali. Trabalhava com embarcações e coisas do tipo. Acabou que o Rafa, ele, por motivos da vida dele, ele foi para a Lince, e na Lince ele tentou melhorar a condição financeira da empresa da Lince, e a forma que ele achou melhor de fazer isso era com marketing. Ele foi comercial da Lince também, fez marketing, e fazendo marketing lá, o time de marketing da Lince começou a crescer, começou a ganhar muito corpo, e ganhou tanto corpo que começou o Rafa a entender que talvez ele fosse melhor como agência do que como um executivo da Lince. Então, esse time de marketing da Lince acabou sendo demitido da Lince, todos juntos, e recontratados por uma empresa chamada Avelar Media, que prestava serviço para a Lince ainda como marketing, mas também para outras empresas a partir dali. De marketing digital principalmente. A Avelar fazia pouquíssima coisa offline. A tese era 100% digital, marketing digital. Dali, a gente acabou crescendo bastante, de 20 e poucos colaboradores, de 10, depois 15, 20, a gente bateu a casa dos 80 colaboradores na Avelar. E aí, dali, o Rafa começou a vir para o cenário de São Paulo, né? A gente era no Rio de Janeiro, ele começou a frequentar o cenário de São Paulo, onde a gente pegou uma conta bem grande, que era da XP Investimento na época, e da XP começou a vir outras grandes contas que a gente acabou pegando, a Stone, Pagamentos, e por aí vai. Aqui acabou desconfigurando um pouco o time, porque no time era necessário ter pessoas muito sêniores para as contas grandes e pessoas que trabalhavam para as contas SMB que não eram tão sêniores, eram mais júniores. Então, esse grupo junto numa única empresa chamada Avelar começou a não fazer sentido estratégico e operacional. Então, era melhor separar eles em dois grupos. Um grupo Enterprise e um grupo SMB. E acabou que nessa construção, o Ricardo Dias também, que foi um grande executivo, VP de marketing global da Ambev, se afiliou ao Rafa Avelar e eles fundaram a Adventures, que tinha uma tese mais macro, que era uma tese onde eles acreditavam que a força do marketing ela estava em cima do que a gente chama de DNVBs, que é basicamente você verticalizar a mídia sobre uma figura pública, sobre uma figura relevante. E não só isso, também tinha uma tese muito forte a gente acabou se afiliando também ao Mercado Livre na época,
E isso fortaleceu muito uma tese nossa do marketing, não só do marketing, mas do processo 360 de fabricação e de comunicação e distribuição de um produto. Então a Adventures começou a produzir produtos, perfumes, etc., fazer o marketing através das DNVBs e distribuir eles através da parceria que a gente tinha com o Mercado Livre. Então, era uma tese muito boa, uma tese muito bonita, e acabou se criando um grupo, onde esse Adventures tinham diversos braços, e aí foi a Avelar SMB virou Adventures Lab, o Adventures Partners foi uma vertical criada em outro momento, que era uma aceleração de negócios digitais, e foram criadas várias outras. Algumas morreram muito cedo, algumas perduraram. Então, e ali foi muito legal e muito rico para mim, porque eu tive acesso a pessoas muito absurdas de mercado, né? Muitas pessoas grandes do mercado vieram até Adventures, né? Pessoas que passaram pelo Twitter, Netflix, empresas que normalmente eu não teria acesso. Então, eu aproveitei bastante esse momento. E acabou que quando eu assumi o Partners, que era basicamente um programa de aceleração, onde a gente pegava todos os conceitos que a gente aprendeu em todos os anos com Adventures e aplicava isso em agências que precisavam acelerar, que queriam acelerar. Então essas agências eram aceleradas por nós num processo de um ano. E para mim foi muito importante o Partners, porque o Partners foi onde foi a primeira vez na minha vida que eu peguei o negócio do absoluto zero, né, que tinha um faturamento nulo praticamente, e descobri todo o processo, toda a cadeia de venda, todos os detalhes necessários para poder levar essa conta a uma conta grande, e foi um sucesso. A gente conseguiu fazer um trabalho excelente. Esse trabalho me fez ser chamado para trabalhar numa nova vertical na Adventures, que era a Brand Lovers, que é um aplicativo, um software de gestão de influenciadores, micro e nano influenciadores. O Rafa Velar me chamou para ir para lá, eu fiz esse pedido, e nesse meio tempo eu já tinha um bom time formado comercial no Partners, onde o Gregório fazia parte. E isso é outra coisa muito importante, quando a gente fala também de liderança. Acho que tudo aqui está muito... A gente fala de empreender, quando a gente fala de empreender, a gente fala de liderar, né? Não tem como empreender sem liderar. Eu acho que esse é outro conceito importante, né? Quando você entende que você não é a peça mais importante do jogo, e sim você serve a pessoas, né? Você como líder, você passa a ser uma pessoa que serve a um time, né? Quando você entende que esse time é mais importante do que você, e de que você tem um papel, uma relevância, uma importância fundamental no desenvolvimento dessas pessoas, isso muda um pouco o caráter da sua cabeça, né? Você passa a ter uma visão diferente de mundo, diferente sobre você mesmo. Então eu sempre pensei, sempre tive comigo o pensamento de que eu treino pessoas para que elas possam me substituir, né? Não faz sentido eu ficar na cadeira para sempre, até porque se eu fizer isso, eu mesmo estou me limitando no meu crescimento. Então é importante você treinar pessoas para que elas possam assumir a tua função, para que você possa focar em outras coisas, que você possa ir além, né, no que você está fazendo. E com o Gregório foi assim. O Gregório assumiu a minha cadeira de head comercial do Partners de maneira brilhante, e aí eu saí do Partners e fui para a Brand Lovers. E a Brand Lovers tem alguns ensinamentos importantes aqui que eu queria passar, que eu acho que são pontos importantes para a gente conversar. Na Brand Lovers eu aprendi também muita coisa nova, porque a Brand Lovers, mais uma vez, era um novo mundo para mim. A gente está falando de um SaaS, né, de um Software as a Service. Eu nunca tive isso na minha vida, eu nunca trabalhei com isso na minha vida. Então, você trabalhar com um software que o principal foco é escalabilidade, onde o processo comercial tem que ser um processo que escale na velocidade do software, de ser um ticket mais baixo, mas é em volume, né, em um mercado que é um... Explica pro pessoal também o que é a Brand Lovers, pra galera entender. A Brand Lovers, ela é um aplicativo, você pode baixar ele agora no teu celular e ver, tá no aplicativo tanto iOS quanto Android. É uma plataforma que faz com que as empresas possam estar disponíveis para que influenciadores executem trabalhos para ela, e também é uma plataforma onde influenciadores podem achar empresas. Então, lá hoje deve ter já na casa das centenas de empresas lá dentro que já fazem parte da Brand Lovers, e sem dúvida tem alguma empresa lá que você gosta. No meu caso, por exemplo, eu gostava muito, né? Eu gosto muito da Max Titânio ainda, mesmo ela tendo perdido ali o Cariani e ter feito besteira. Mas eu gosto muito da Max Titânio.
A Maxtério está na Brand Lovers. Então, a Brand Lovers ela possibilita que a marca crie campanhas, campanhas de cupom, campanhas de vídeo, campanhas de engajamento, e você, como influenciador, você pode ir lá e executar aquela campanha e ganhar dinheiro com isso. Então, é isso que a Brand Lovers faz. Eu acho a tese brilhante, eu acho uma empresa sensacional. Só que ela é uma coisa muito nova para mim, né? Era uma coisa muito nova, então esse foi o desafio. Eu entrei lá como head comercial também, montei time, criei estrutura, criei processos, e fiquei lá durante quase um ano atuando nessa área. E aprendi muito, porque o mercado de influenciadores é um mercado que eu não conhecia muito, né? Sempre consumi muitos influenciadores, mas eu não entendia por trás da câmera o que era ser um influenciador e as dificuldades de um influenciador, o que é bem, bem, bem interessante. E também esse mercado de influência com influenciadores, de fato, ainda é muito novo também para as próprias empresas. Então, você conseguir explicar para elas isso que eu falei agora, dos benefícios para ela de trabalhar com influenciadores, ao invés de, às vezes, ela colocar 10 mil reais no Google AdWords, no Meta Ads, é melhor ela colocar isso num influenciador, em vários influenciadores, porque o ganho é mais exponencial. É difícil, né? Muitas empresas não entenderam isso logo de cara, e hoje em dia a Brand Lovers tem várias empresas bem grandes lá dentro, até Polishop, marcas de moda e de cosméticos infinitos, que eu não sei o nome de todas elas, mas certamente várias de vocês devem conhecer. E aí acabou que lá eu fiquei muito tempo e ao mesmo tempo, né, existe uma coisa curiosa, né, que é esse comichão que dá internamente em você, de você às vezes sentir que você precisa mudar, de que às vezes você tem uma parábola que eu gosto bastante, uma historinha que eu gosto bastante, que é a história da lagosta, né? Que é o seguinte: a lagosta, ela é um artrópode, né? Então, assim, ela tem um exoesqueleto que vira a proteção dela. É importante a gente entender isso, né? É uma pele que endurece e vira o esqueleto e protege ela. Só que ela, para crescer, ela precisa trocar esse exoesqueleto, porque ela cresce, ela fica pequena para o exoesqueleto. Ela fica como se o exoesqueleto fosse uma caixinha e ela ficasse apertada lá dentro. Então, enquanto ela não trocar de exoesqueleto, ela não consegue biologicamente crescer. Então ela tem que fazer uma escolha. Ela precisa abrir mão da casca que protege ela para que ela possa crescer. E isso é uma decisão. Eu não sei se uma lagosta reflete muito sobre isso, mas se você pensa muito nisso como um ser humano, isso é muito bonito de se pensar, né? E a lagosta, quando ela toma essa decisão, ela rompe essa casca e ela cresce, só que ela fica frágil, ela fica branquinha. A lagosta vermelha, normalmente, ela fica branquinha, ela fica molenga. É um momento que ela é muito fácil de ser predada. Qualquer coisa pode ir lá e comer ela, porque ela não tem proteção nenhuma. Então, normalmente, nesse momento, ela se protege, ela vai para debaixo de pedras, e fica debaixo daquela pedra até a casca dela voltar, e a pele endurecer e ela voltar a ter uma casca. Por que eu tô falando isso? Porque para mim foi um momento, eu tive um momento lagosta na Brand Lovers, né? Eu tinha uma casca muito segura de uma empresa que eu já estava há mais de 5 anos e que confiava no meu trabalho, sabia o que eu fazia e já tinham consciência de quem eu era, minha personalidade, meus defeitos e acertos. Poderia nunca ter saído de lá, mas ao mesmo tempo eu senti que eu precisava crescer e eu não estava mais conseguindo crescer. E não era um crescimento só de conhecimento agora, mas era um conhecimento de decisão de vida, de o que eu quero fazer nos próximos 10 anos. E eu entendi que nos meus próximos 10 anos eu precisava escalar a quantidade de pessoas que eu poderia ajudar diretamente. Né? Eu sei que a Brand Lovers, né, assim como vários negócios, ajudam outras pessoas também, tem seu caráter de contribuição à sociedade, mas eu senti que eu precisava dar oportunidade para que mais pessoas pudessem chegar no patamar de vida melhor e construção de vida melhor. E eu pensei, eu tenho que voltar a empreender. Na época, eu acabei tomando a decisão de sair da Brand Lovers sem ter nada nas mãos. Foi uma decisão muito maluca, que eu não recomendo que todo mundo faça, mas
veio muito forte o sentimento, então eu tomei essa decisão. E ali eu comecei minha carreira de empreendedor mais uma vez, comecei da consultoria para agências, e acabou que me levou até onde eu estou agora, que é a 4Money, que é uma agência focada no agronegócio, que é outra grande desconstrução que eu tive que fazer na minha cabeça, porque eu sempre vi o agronegócio como um grande vilão, e eu sei que muitos de vocês que vão ouvir isso podem continuar discordando do que eu vou falar, então eu não vou entrar em muito, senão eu não vou ficar aqui evangelizando ninguém para o agro, não. Pense da forma que você quiser pensar, mas eu tive que fazer um processo, eu, Lucas, tive que fazer um processo muito grande de entender o agro, de estudar o agro e parar de demonizar algo que eu não conheço. Então, quando eu começo a conhecer, eu começo a ganhar mais clareza sobre como funciona. Eu estou muito feliz onde eu estou agora. De novo, eu estou com 32 anos. Eu certamente não vou parar por aqui. Tem muita coisa que ainda vai acontecer. E a mensagem que eu deixo no final dessa minha historinha de carreira se mantenham sempre com fome de conhecimento. Sempre. Não importa qual cargo você esteja, não importa qual a empresa que você esteja, você precisa estar sempre buscando mais conhecimento. Né? Não é à toa que grandes líderes de grandes companhias leem às vezes de 3 a 4 livros por mês. Né? Eles não fazem isso porque eles só querem postar no LinkedIn deles que eles leram X livros. Eles fazem isso porque eles precisam buscar conhecimento, porque o conhecimento é que vai fazer você crescer na sua carreira e te dar a oportunidade de conquistar desafios maiores. Então, hoje eu estou mais uma vez, uma vertente enorme de conhecimento. Eu voltei para uma área que eu conheço, que é o agro, que é a agência, mas eu estou atuando numa vertente que eu não conheço tanto, que é o agro, e eu estou voltando a empreender e agora empreendendo de uma maneira muito maior, com muito mais pessoas, muito mais risco, muito mais dinheiro envolvido. Então, eu sinto que eu estou atingindo outros patamares de desafio que estão me colocando em situações difíceis, e essas situações difíceis estão me fazendo evoluir. Então, acho que esse é o resumo da minha carreira de forma geral. Acho que foi um pouco longo, mas... Não, maravilha. Inclusive, a gente vai ter que gravar outro episódio de podcast, porque a gente tem muito a falar sobre venda, sobre gestão. Sim. Sobre empreender mesmo, mas o ponto que eu queria trazer, Pires, é que olhando para a tua história, existe um padrão que é o seguinte: você passou por inúmeras empresas, né, você acabou se tornando sócio delas. Existem 2 padrões, né, que eu percebi. O primeiro padrão é que em todos os lugares que você esteve, você se propôs a fazer mais do que lhe era devido. Então, você assumiu lá a tua responsabilidade lá no início no coworking, a responder e-mail, mas você começou a olhar para fluxo de caixa, você começou a olhar para conta bancária, você começou a olhar para pagamentos e etc. Né? Dentro da agência lá da Bela Mídia, você começou beleza, eu sou executivo de vendas, mas, e métricas, e estratégia, e essa unidade de negócio aqui, eu posso ajudar ela também. Então, você nunca se resumiu ao escopo que lhe era entregado. Ou seja, você sempre levantava a régua. Isso é um padrão que eu tenho também. Mas existem pessoas que não têm. Eu queria entender de você de onde vem essa disposição, de onde vem essa fonte, qual é essa fonte que deriva essa tua disposição de sempre fazer mais do que te esperam. Eita, parei de escutar, tá mutado. Desculpa, eu faço pouca chamada de vídeo, eu tô desacostumado aos botões. É uma resposta muito difícil, porque tem muitas. Eu não tenho uma resposta definitiva, eu tenho várias possíveis respostas, tá? Eu posso te falar uma resposta que eu diria para você que é um conjunto de várias coisas. Primeira coisa, eu acho que a minha construção de vida me fez ser uma pessoa que valoriza muito oportunidades que são dadas a mim.
porque eu entendo que as oportunidades não são muito comuns para pessoas como eu, pessoas de onde eu vim. Hoje em dia, as oportunidades acontecem mais fácil, mas na época não acontecia tão fácil. Então, sempre que é me dado uma oportunidade, eu quero espremer dela o máximo que eu consigo. E eu tenho muito medo de decepcionar quem me dá as oportunidades. Tenho muito medo de fazer feio, de fazer errado, e a pessoa que me deu a oportunidade pensar, putz, você não era o cara, não deveria ter sido você, fiz errado. Por isso eu sempre me esforcei muito para que isso não acontecesse, e ao mesmo tempo eu tenho um sentimento de gratidão pelas pessoas que me dão a oportunidade muito grande. Então eu sou muito leal a essas pessoas. Então isso faz com que eu consiga, faz com que eu me dedique mais e faça mais. Ao mesmo tempo, eu também tenho meu motor interno de necessidade de construção de vida, de carreira, de me sentir de ego mesmo. Eu quero me sentir importante, eu quero me fazer. O ego no sentido bom da O ego no palavra, sentido né? de eu não quero pisar em ninguém ou maltratar ninguém, mas eu não nasci para ser pouca coisa, eu quero mais, eu quero tudo. E para eu ter tudo, para eu ter mais, eu tenho que fazer mais. Né? Eu não vou conseguir chegar onde eu quero fazendo o que todo mundo faz. Né? Eu preciso fazer mais. Então, pensando dessa forma, eu até gosto que tem pessoas medíocres no mundo, porque torna o meu trabalho mais fácil, mais destacado, né? Mas é uma pena, porque as pessoas elas só vão conseguir de fato atingir o que elas querem quando elas entenderem que elas precisam parar de tornar a empresa que elas trabalham um vilão, o chefe delas um vilão, a função que elas executam é uma função chata. Eu não queria estar fazendo isso. Cara, se você não quer estar fazendo o que você está fazendo, pede demissão, entendeu? Tem vários pensadores que já falaram essa frase já. Essa frase não é minha, não é, né, não. Várias pessoas já falaram essa frase de várias formas diferentes, mas você não pode esperar que você consiga ter um futuro ou uma vida melhor do que seus pais fazendo exatamente o que eles fizeram. Você não pode esperar ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então, poxa, então, meu maior apelo para quem é apaixonado por pessoas, apaixonado por desenvolvimento de pessoas, e talvez pode calhar de algum de vocês que estão ouvindo isso fizerem parte do meu time em algum momento da vida de vocês ou de outras pessoas. Meu maior apelo é aproveitem muito o tempo de vocês, cara. Aproveitem muito o tempo. Ponto. O tempo, porque o tempo ele é o seu maior ativo. O tempo ele não volta. Você não vai recuperar isso. Então assim, aproveita o máximo que você pode. E a melhor forma de você aproveitar isso é você se dedicando o máximo a você. A você. Você acha que esse ímpeto de dedicação é a fonte é a fonte que você tem para fazer mais do que lhe é pedido? Sim, porque eu não estou fazendo mais do que é pedido somente pela empresa que eu estou. Eu estou fazendo mais do que é pedido porque eu quero aproveitar o máximo possível a oportunidade que eu tenho e o tempo que eu tenho. Entendi. Né? Porque, de novo, cara, assim, tudo bem você acordar todo dia 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, se para você é importante isso, ok. Mas saiba que você acordando às 10 horas da manhã, tem alguém que acordou às 4 e está já às 6 horas na sua frente, trabalhando, lendo, correndo, fazendo algum tipo de atividade que torna ele melhor e no longo prazo ele vai ganhar de você. Então, tudo bem, faça escolhas conscientes. Se você quer acordar 10 horas da manhã todo dia, tudo bem, mas daqui a 5 anos, menos, 2 anos, e tu vê aquela pessoa ganhando aquela vaga de emprego que você queria, ganhando mais do que você, tendo uma vida melhor do que a sua, não acha que foi sorte. Não acha que essa pessoa deu sorte de conseguir isso, não. Ela conquistou isso. É foda isso. É foda porque dói mais. Dói, assim, mais vale a dor de você dar. Mais vale a dor das abdicações e dos sofrimentos que você precisa enfrentar para alcançar algo que você sabe que consegue, sim, do que a dor do arrependimento, sim, de olhar lá na frente que você poderia ter feito algo que você sabe que
que Sim. deveria, mas Tem uma não frase fez. do Kobe, já que se citou o Kobe, tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala que existe um momento certo para descansar, e não é no meio, é no final. Foi no Então, assim, final, não exatamente. descansa agora, cara. Rest in the end, not Você é in the tão middle. novo, Isso sacou? aí. Você tá ouvindo isso, que é o público do Grigório, que tem seus 19, 20, 22 anos. Meu, você é, você é tão novo, cara. Você é tão novo. Você tem tanta energia. Se você tá cansado agora, imagina quando você tiver 50 anos, você vai estar podre. Você não tem moral para estar cansado agora. Você entende isso? Seu corpo está biologicamente no momento de maior ascensão dele. Se você não aproveitar isso, se você hoje fala que está cansado, você não está cansado, está doente. Vai pro psicólogo, vai tratar porque senão é sério. Se você hoje acorda e você fala assim, ai caramba, como eu tô cansado, como eu não queria trabalhar, você na verdade você tem algum tipo de distúrbio que tem que ser tratado, porque fisicamente você é perfeito. Ou às vezes não, é só vergonha na Mas cara então, é mesmo. isso. Então, assim, não, eu Mas acho que só o. que as pessoas dessa idade isso é muito foda de pensar, né, cara? Enquanto as pessoas estão na melhor idade delas, no melhor momento de construção de coisas, de absorção de energia, de informação, de disposição de energia, é exatamente nesse momento que elas mais fazem merda, porque elas estão mais ligadas no ego, elas são mais imaturas, elas estão. Elas canalizam, elas colocam essa energia canalizada no caminho Exato, errado. exato. Então isso é triste. Então, aquelas pessoas que já despertam mais cedo e que descobrem que ao invés de gastar o tempo delas, o dinheiro delas numa balada até as 4 horas da manhã, enchendo a cabeça de droga, ao invés de fazer isso e acordar cedo, fazer um esporte, ler um livro, cuidar do corpo, cuidar da mente, mesmo que você não esteja trabalhando, cara, mesmo que você não esteja trabalhando, cuida de você, cuida do seu corpo. Você é o seu maior ativo, cuida de você. Porque a consequência disso é maior do que qualquer baile, festa, compra cara, viagem que você queira fazer. É um ativo que vai te carregar, que você vai carregar para sempre e que é melhor do que juros compostos. Maravilha. E o outro padrão que eu vi em você, a gente já está encaminhando para o final, é que quando você sentia que o exoesqueleto estava te prendendo, você preferia trocar o exoesqueleto. Você via que aquele ambiente não era mais para você, seja o coworking, a Vela Media, o Partners, a Burn Sim. Lovers, né? E após você sair da Burn Aí Lovers. uma hora 4 também não vai ser mais o suficiente. Já tudo bem. Talvez que seja. E aí o ponto é, como saber o momento? Como saber o momento que aquele ambiente não é mais o seu? Quando você sente que você não aprende mais nada, quando você sente que o seu líder não te ensina mais nada, e quando as suas ideias passam a não ter mais harmonia com o ambiente que você se encontra, porque você mudou sua consciência de alguma maneira. E não existe mudou para melhor ou para pior, só mudou. A cultura de uma empresa é a cultura de uma empresa. Não existe cultura boa ou cultura ruim. A cultura da empresa é a cultura da empresa. Então, se você está num lugar hoje que você não está conseguindo mais concordar com o ambiente, se você não concorda com aquele ambiente, é porque a sua forma de pensar já não se comporta mais naquele ambiente, por alguma razão. Então, por essa razão, seu trabalho naturalmente não vai ser mais um bom trabalho, porque você vai sempre trabalhar discordando do que você está fazendo. Então você não vai evoluir, você está se freando agora. Então, para você não perder tempo Exatamente. se freando, é melhor você ir para outro lugar que se acelere. Então, esse é um ponto. E agora, só toma cuidado, gente, quando eu falo sobre quando você sente que você não está mais aprendendo algo, tá? Que às vezes você sente que não está aprendendo algo mais, mas na verdade você não está aprendendo porque você está preguiçoso e você não está correndo atrás. Tira o máximo possível do lugar onde você está. Então, às vezes, dá um exemplo para vocês. Muitas vezes, coisas que eu aprendi não vieram do meu líder, mas vieram de um desafio que foi proposto a mim e eu tive que correr atrás de literatura para poder aprender e aí eu aprendi, e aí eu cresci. Então, eu vou corrigir minha frase. Ao invés de pensar em você não ter mais o que aprender, eu mudaria para você não ter mais desafios aonde você está.
Acho que essa é a forma correta de pensar. Você não tem mais aquele tesão, desafio, né? você não tem mais nada que te desafia a ser melhor onde você está. A sua versão atual ela é o suficiente para aquele lugar funcionar. Né? Aí não faz sentido. Você tem que buscar desafios, você tem que buscar problema. E eu acho que também outra dica que eu posso dar para a pessoa para te complementar é que quando a gente entende que aquele ambiente não é mais o seu, o primeiro sinal é a dúvida. É você olhar e falar, pô, você quer um lugar Sim, mesmo? Aí, meu irmão, quando já vem a é. dúvida, é aquele Já negócio, é. já era. 99% de sim é não, entendeu? Com certeza. Boa, bom ponto. 99% de sim é não. E aí, cara, não tem o que se discutir, assim, é um sentimento de Sim. certeza que vem. Você olha para onde você está hoje e você não tem certeza que aquele lugar é o seu lugar, é A porque gente não não tem é. muito tempo para perder em lugares que a gente não tem certeza. Exatamente, Boa! exatamente. Boa, cara. E aí, cara, super, super episódio legal. Acho que a galera deve ter curtido pra caramba. E para finalizar, Pires, primeiramente agradeço a presença, você ter topado. Provavelmente a gente vai fazer outros episódios, porque eu tenho que sugar um pouco de vendas em Vamos. você. Tem muito, Fazer um tem muito só conhecimento sobre em vendas vendas, também só pra gente sobre trocar. comercial. Só sobre comercial, acho que essas Vai duas ser bom, cabeças vai ser aqui bom. pensando vendas vai ser legal, vai ser legal. E para finalizar, eu sempre fecho com uma pergunta, Pires, que é a seguinte: se você pudesse aconselhar todo mundo que está assistindo, escutando esse episódio, a ser guiado por um único princípio em sua vida, um único princípio. Sim. E o que é um princípio, né? É você olhar para a vida e olhar para o princípio e tomar as decisões necessárias, né, guiado por aquele princípio. Qual seria esse princípio para você? Porra, vou falar umas é muito clichê, cara. Seja você, Porra, cara. Fala o que o coração tá pedindo aí. eu diria que coragem. 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 Tipo, Por quê? porque quando você não tem mais coragem, você perdeu tudo. Quando você não tem mais coragem para assumir o que você pensa, para falar o que você quer, para ir na direção que você acredita, já não faz mais sentido nada, entendeu? Se algo suga a tua coragem, mina a tua coragem de ir para frente, você tem que se desvencilhar disso e perseguir sempre a coragem de ser e fazer o que você acredita. Massa. E o que é coragem para ti? Coragem é você não sentir remorso ou medo de tomar uma decisão. É você assumir as variáveis de risco das suas decisões de forma consciente e com isso tomar decisão. Não deixar com que o medo das variáveis negativas te impeça de dar um próximo passo evolutivo na tua carreira, na tua vida. Então, se você hoje tem medo de tomar decisão porque você tem medo de o que vão pensar de você ou o que o futuro vai trazer para mim, você vai estar preso à sua casca para sempre, porque para sair da sua casca tem que ter coragem. Então você vai estar sempre sendo uma pessoa, você vai ser sempre a mesma pessoa para sempre. Para mim essa é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, ser a mesma pessoa para sempre. Maravilha. Pires, novamente, muito obrigado por estar aqui comigo, Tamo junto, estar bro. aqui com o pessoal. Tenho certeza que a galera vai curtir pra caramba. E se quiser trazer uma mensagem aí para finalizar, fica à vontade. Cara, foquem na vida de vocês, foquem no tempo de vocês. O tempo passa muito rápido, as experiências, as oportunidades passam muito rápido. Aproveita as oportunidades que ele te dá. Elas não vão vir perfeitas, elas só vão vir e você agarra elas da forma que você puder agarrar e executa, faz o teu melhor. Seja o melhor que você pode ser. Vão ter dias que você não vai estar na sua melhor versão, mas tá tudo bem. Mas sempre busca a tua melhor versão. Sempre busca ser a melhor pessoa que você pode para as pessoas próximas de você. Tenha um coração bom, seja corajoso e aproveite seu tempo. Porque a gente é só de passagem e
quando você piscar, você pode ter perdido grandes oportunidades e viver de arrependimento não é uma boa, não é legal. Uhum. Boa. Gente, muito obrigado por estar assistindo mais um episódio do Soul Podcast. Espero que tenha curtido, espero que a gente tenha impactado você de alguma maneira. Não se esquece de se inscrever caso você esteja assistindo no YouTube. Se inscrever no canal, acompanhar. Toda terça-feira às 8 da manhã sai um novo episódio. Também segue lá o canal do Spotify, porque lá também a gente vai estar disponibilizando todos os episódios semanalmente. Então vamos para cima e tamo junto.